Bom dia. Seja bem-vindo ao canal Caminho da Verdade. Hoje a palavra do dia se encontra na carta escrita aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Para entender Gálatas 5, versículo 16, é importante observar o contexto em que está inserido. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Paulo estava enfrentando um problema na igreja. Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados por falsos mestres que insistiam que os gentios deveriam seguir a lei judaica, especialmente a circuncisão, além de crerem em Cristo para serem salvos. Paulo escreve para corrigir esse erro e enfatizar que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo e não pelas obras da lei. Com uma análise mais detalhada, quando o apóstolo Paulo diz, por isso vos digo, Paulo está conectando este versículo ao que ele acabou de falar anteriormente. Nos versículos anteriores, Gálatas 5, versículo 13 ao 15, Paulo exorta os Gálatas a usar sua liberdade em Cristo não como oportunidade para a carne, mas para servir uns aos outros em amor. No versículo 16, Paulo está enfatizando a importância de viver pelo Espírito Santo. Ele contrasta o viver pelo Espírito com satisfazer os desejos da carne. A carne, neste contexto, refere-se aos desejos e inclinações pecaminosas da natureza humana. Paulo está dizendo que se vivemos pelo Espírito, não seremos dominados pelos desejos pecaminosos da carne. Viver pelo Espírito implica em permitir que o Espírito Santo guie e controle nossas vidas. Isso envolve submissão à vontade de Deus e obediência aos seus mandamentos. Quando vivemos pelo Espírito, somos capacitados a resistir às tentações e a viver uma vida de santidade. Por outro lado, satisfazer os desejos da carne leva à escravidão ao pecado e à separação de Deus. Os desejos da carne podem incluir coisas como imoralidade sexual, idolatria, ódio, inveja, egoísmo, entre outros. Paulo está alertando os crentes em Gálatas a não cederem a esses desejos, mas a viverem de acordo com o Espírito. Viver pelo Espírito não significa que nunca vamos pecar ou que seremos perfeitos. Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a falhar. No entanto, quando vivemos pelo Espírito, temos a capacidade de resistir ao pecado e buscar a santidade. Agora vamos seguir com as aplicações práticas. 1. Dependência do Espírito Santo. O versículo enfatiza a necessidade de depender continuamente do Espírito Santo para viver uma vida que agrada a Deus. Isso envolve oração, leitura da palavra e sensibilidade à direção do Espírito. 2. Luta contra o pecado. A vida cristã envolve uma luta constante contra a natureza pecaminosa. No entanto, a vitória é possível não pela força própria, mas pelo poder do Espírito Santo. 3. Liberdade em Cristo. Paulo está ligando a verdadeira liberdade em Cristo com a vida no Espírito. A liberdade não é licença para pecar, mas a capacidade de viver de maneira santa e amorosa, algo que só é possível pelo poder do Espírito. 4. Discernimento e obediência. Viver pelo Espírito requer discernimento para ouvir a voz do Espírito e obediência para seguir sua orientação. Isso pode envolver escolhas diárias de evitar situações de tentação e cultivar práticas que fortalecem a vida espiritual. Conclusão. Gálatas 5,16 é uma exortação poderosa para os crentes viverem de acordo com o Espírito Santo. Paulo nos lembra que a verdadeira liberdade cristã não é uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para viver em conformidade com a vontade de Deus. Esse versículo nos incentiva a depender do Espírito em todas as áreas da vida, garantindo que não cederemos aos desejos da carne. É um chamado para uma vida de santidade, guiada e capacitada pelo Espírito Santo. Queridos, chegamos ao fim dessa exposição bíblica sobre a carta escrita aos Gálatas. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Fiquem firmes em Cristo Jesus
e até o próximo vídeo. Amém.